Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Hoje mais um vídeo sobre Power BI e Project Online. A gente vai falar um pouquinho sobre um visual customizado do Power BI chamado Waffle. Esse visual ele é muito interessante para nos ajudar a descobrir a utilização dos recursos, né? O percentual de utilização dos recursos. Como você sabe, como vocês sabem, cada recurso dentro do Project Online vai ter uma capacidade de trabalho. Então eu tenho por padrão uma capacidade de trabalho de 8 horas por dia. Claro que eu posso alterar esse valor para os recursos a depender das condições internas da minha companhia, né? Então eu posso ter pessoas que vão trabalhar 6 horas por dia ou vão trabalhar 4 horas por dia dedicadas a projeto, então isso vai mudar, mas o padrão são 8 horas. E aí, baseado nessa capacidade que as pessoas têm, a gente pode ter tarefas, né? Essas pessoas vão receber tarefas, vão estar atribuídas a tarefas. E aí, com base nisso, a gente pode descobrir algumas informações, como, por exemplo, a disponibilidade, o percentual de utilização. É muito comum nas empresas a necessidade de verificar qual é a utilização que a gente tem, qual é a disponibilidade que a gente tem dos recursos que vão ser necessários para novos projetos, para projetos futuros, para que a gente possa ter conhecimento e para que a gente possa saber se nós teremos condições, nós teremos mão de obra, nós teremos braço para executar os projetos. Então, baseado em uma necessidade como essa, que é uma necessidade muito comum das organizações, a gente pode utilizar esse visual customizado chamado Waffle para descobrir qual é o percentual de utilização que a gente tem de cada um dos recursos, ou a gente pode agregar esses recursos em uma função ou em um departamento, algo que seja relevante para a gente. Então esse é o tema aqui do vídeo. A gente vai, no final da nossa apresentação, no final da nossa aula, aí, eu vou mostrar como é que a gente pode chegar nesse resultado aqui através da utilização desse visual customizado. Beleza? Então vamos lá, vamos comigo. Bem, pessoal, eu só queria, então, antes da gente começar a colocar a mão na massa aqui, dizer para vocês que esse vídeo é uma continuação de outros vídeos que eu já havia feito aqui dentro do canal, que eu falo sobre a criação de um mapa de capacidade dos recursos, tá? Então, tem dois vídeos, que são os vídeos número 17 e número 18, aqui dessa série que eu faço, né, sobre Project Online e Power BI, que falam sobre a criação de um mapa de capacidade de recursos. Para que você possa entender e fazer algumas experiências com base nesse visual que eu vou falar agora, que é o Waffle, você precisa entender quais são os campos que a gente vai utilizar, as medidas que foram criadas, e tudo isso eu expliquei nos vídeos anteriores. Então, os nomes dos vídeos são Criando um Mapa de Capacidade, aí você tem a parte 1 e a parte 2. São os vídeos número 17 e 16 aqui dessa sequência, beleza? Só para a gente dar uma revisada aqui rápida, eu estou usando aqui na minha lista uma série de tabelas, tá? Então, espera aí que eu cliquei numa coisa errada aqui. Estava na tela errada ali do lado. Então, eu estou usando algumas tabelinhas aqui para gerar os meus relatórios. As tabelas que eu estou usando são Assignment, Time Phase, Dataset, Resources, Time Phase do Dataset e Time Set. Tá? Então, essas são as informações, porque cada uma delas vai obter uma determinada informação que a gente precisa. Né? A gente vai precisar das atribuições dos recursos ao longo do tempo, a gente vai precisar dos recursos propriamente dito, as informações dos recursos, nós vamos precisar da capacidade dos recursos ao longo do tempo e a gente vai precisar de uma outra tabela aqui que é o time set, que ela tem a função de agregar as informações de tempo. Tá? Uma outra coisa que eu criei também aqui foram algumas medidas calculadas para que a gente pudesse criar capacidade, as atribuições, a disponibilidade e o percentual de utilização. Então, tudo isso eu ensinei lá nos vídeos que eu comentei aqui, número 17 e número 18. Se você não teve a oportunidade de olhar para os vídeos, vai lá, dá uma passada por lá, porque você vai encontrar. Tá bom? Então, com isso em mãos, né, com essas informações em mãos, essas informações como eu falei, elas estão no vídeo e lá eu especifico exatamente o que eu estou pegando em cada uma das tabelas, tá? Deixa eu expandir aqui para vocês verem. Quem quiser olhar aqui o que foi buscado, a listinha de campos está aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar a visualização customizada, já que a gente não a tem, ela não é uma visualização padrão do Power BI. Então eu vou vir aqui na área de Search, né, e vou dar um Waffle para ele buscar lá para mim a informação. Tá? Então você vai ter aqui
a visualização, e o que a gente está pesquisando nesse momento é essa aqui, o Waffle Chart. Ele basicamente mostra um grid 10 por 10, né? Onde cada ícone, cada pontinho ali vai representar percentualmente o valor que a gente tem. Como eu já baixei, esse visual customizado já está disponível aqui dentro da minha relação. Então, eu vou jogar ele para cá, tá bom? Vou trazer ele aqui. E a utilização desse waffle é muito simples, tá? Não tem muito segredo, não. Bom, o que a gente vai precisar é preencher os valores e a categoria. Se a gente tiver valor e categoria, ele já vai mostrar para a gente o que a gente precisa. Como valor, eu vou colocar as atribuições, que são as tarefas que foram atribuídas aos recursos ao longo do tempo. Então, isso aqui vai permitir que eu tenha uma informação relacionada a montante de horas que está atribuído aos recursos, tá bom? Como categoria, como eu preciso categorizar isso, eu tenho várias alternativas. Por exemplo, uma maneira mais fácil seria colocar o nome do recurso aqui. Então, eu conseguiria ter uma ideia de como as pessoas estão sendo atribuídas aos projetos. Eu tenho aqui o gerente de projetos, o Joaquim, o Arthur, o Daniel, o Renan, o Renato, a Grace e assim por diante, tá? Se você tiver um agrupador dentro da sua companhia, dentro da sua organização, por exemplo, aqui no meu caso, eu tenho um campo chamado função. Tá? Esse campo função é um campo que não é nativo do Project Online, foi eu que criei esse campo, e a ideia de criação desse campo é para que eu possa atribuir uma função a cada pessoa, e aí eu posso dizer que eu tenho, por exemplo, alguém aqui que é um analista de infraestrutura, alguém que é um desenvolvedor, alguém que é um gerente de projetos, eu consigo criar atribuições para os meus recursos baseado nas funções com as quais eles trabalham. E aí, essa informação eu posso utilizar para agrupamento. Então, se você não tiver a função, não tem problema. Você pode usar, por exemplo, o departamento. No meu caso, eu não quero analisar por recurso, porque o meu pool de recursos pode ter lá 100, 200, 300, até 1000 pessoas. Então, a informação aqui não ficaria tão boa. Então, ao invés de colocar o nome do recurso, eu vou colocar a função, porque é um campo que eu tenho aqui agora. E aí, de uma maneira bem geral, o que ele está fazendo? Ele está pegando os valores de atribuição e está jogando para os recursos baseado nas tarefas que eles têm. Então, eu tenho aqui o gerente de projetos, analista de negócio, analista de processos, DBA e assim por diante. Só que essa informação aqui, 14%, 22%, ela não faz sentido, porque eu não tenho um teto para comparar. E a comparação ela teria que se dar baseado na capacidade. Então, eu sei, por exemplo, que uma pessoa tem uma capacidade de, vamos colocar aqui um número bem simples, 160 horas no mês. Se ele tivesse sido atribuído a 80 horas, então o percentual de atribuição dele é 50%. Se eu não tenho a capacidade, utilizando apenas o atributo atribuição, a gente não tem uma informação que seja tão relevante, tão assertiva. Então, o que a gente pode fazer? Dentro desse waffle, né, dentro desse visual aqui, você tem uma outra opção que você pode utilizar, que é o máximo. E aí, os valores máximos é justamente onde a gente vai colocar essa medida chamada capacity que eu criei aqui, que é o cap. E aí sim vai começar a fazer mais sentido, porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar o percentual de atribuição dessas pessoas, baseado nas tarefas, é claro, e vai jogar aqui para mim. Aí eu posso começar a trabalhar com alguns filtros, né? Por exemplo, eu tenho aqui o Time by Day. Eu vou utilizar o Time by Day como um filtro, tá? E aí eu vou colocar essa informação aqui como filtro e vou falar para ele o seguinte: mostra essa informação para mim como hierarquia. Tá? Então, isso aqui é bem legal, porque se eu pegar o time by day só, ele tem uma série de datas ali que não faz muito sentido. Então, eu vou mostrar como hierarquia, porque ele vira o ano. E aí, eu posso, eventualmente, mudar a visualização aqui para drop-down. Eu gosto de drop-down. Então, por exemplo, eu posso falar assim para ele, ó, seleciona para mim apenas informações do ano 2018, não considere tudo. Da mesma maneira que eu tenho aqui o ano, eu posso trabalhar com outros filtros, né? Então, eventualmente, eu posso falar para ele, ó, agora eu quero filtrar também pelo departamento, vamos colocar aqui. Então, eu posso pegar aqui e filtrar por departamento ao invés do ano, por exemplo. E aqui, deixa eu só renomear esse cara para chamar só departamento. Uma outra coisa também que é legal é você filtrar os recursos genéricos, né?
Então, se você der um Ctrl C, Ctrl V aqui, você copiar e colar o filtro, você pode pegar esse cara e colocar o recurso genérico. Recurso genérico é interessante porque o recurso genérico não tem capacidade, né? E se o recurso genérico não tem capacidade, vou colocar aqui recurso genérico. Então, se o recurso genérico não tem capacidade, talvez em alguns momentos faça sentido eu removê-los. Então, eu vou colocar aqui falso, porque eu não quero me concentrar em recursos genéricos, quero me concentrar apenas em recursos humanos, em pessoas. Tá? E aí, uma outra coisa que você pode fazer também, se você quiser detalhar um pouco mais a sua informação, é criar, por exemplo, uma tabela. Né? Então, eu posso ter uma tabela aqui do lado, na qual eu visualize, por exemplo, o nome do recurso. Né? Então, eu vou trazer aqui para a tabela o nome do recurso. Eu posso pedir para ele também me mostrar qual é a capacidade desse recurso. Eu posso pedir para ele me mostrar qual é o montante de atribuições em horas desses recursos. Se eu quiser saber a disponibilidade, né, que é basicamente uma conta de menos atribuição, a capacidade menos atribuição eu posso ter aqui. E se eu poderia inclusive também trabalhar com um percentual de utilização. Tá? Então isso aqui é bem bacana. Tá? Eu posso também ali, como eu tinha mostrado na minha página, criar para o percentual de utilização uma condição, uma formatação condicional e posso falar para ele, por exemplo, trabalhar com formatação de... que aqui ele está trazendo esse carinha aqui, que é o recurso em branco. Né? Deixa eu pegar aqui pela tabela e eu vou falar para ele que o filtro não deve considerar em branco. Aí, provavelmente, a minha condição de formatação condicional já vai permitir uma cor aqui. Perdão, peraí. Vamos mudar aqui para este tipo de tabela. E aí sim, na tabela de matriz você tem a opção de trabalhar com as barras de dados. É isso aí, eu precisava usar a matriz e não a tabela simples. E aí a formatação tem que ser aplicada não na capacidade, perdão, mas sim no percentual de utilização. Tá? E aí eu posso colocar aqui a barra, se você quiser trocar a cor da barra, enfim, você vai lá, troca a cor da barra, coloca do jeito que você quiser. E eu posso, inclusive, mandar ele classificar aqui por aquele recurso que tem o maior percentual de utilização dentro desse determinado período de tempo aqui. Tá? Então, assim você pode montar rapidamente o seu gráfico. E aí, se você filtrar, por exemplo, quem são os meus gerentes de projeto? Se eu clicar aqui nos gerentes de projeto, eu vejo quem são eles. Né? Então, é a Melissa, o Arthur e o Rafael. É interessante a gente ver que cada um deles tem uma utilização, tem um percentual de utilização, e a média deles aí é de 15%, por isso que a gente vê aqui que os gerentes de projeto estão 15% alocados. Né? Se eu pegar a infraestrutura, eu tenho a Grace. E aí a Grace, como ela é a única pessoa que está aqui dentro como analista de infraestrutura da minha companhia, ela está 79% alocada. Então eu vou só voltar aqui para o meu painel original, que estava mais bonitinho. Mas essa é a visualização final. Então essa informação que a gente está vendo pode ser um complemento, né? Esse visual, esse waffle, pode ser um complemento para o que a gente tinha visto nos vídeos anteriores do mapa de capacidade de recursos, onde a gente tinha feito ali o mapa de calor, capacidade versus alocação. Se eu quiser saber o percentual de disponibilidade, eu posso utilizar essa informação. Se vocês quiserem saber qual foi a medida que foi utilizada aqui no percentual de utilização, ela é muito simples. A única coisa que eu fiz foi pegar a atribuição e dividir pela capacidade. E aí, com base nisso, eu consigo descobrir o percentual de utilização. Essa foi a medida customizada que eu usei aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi bem curtinho, bem simples. E era mais para demonstrar aí uma outra oportunidade, uma outra possibilidade que a gente tem através da utilização desse visual customizado, que é o Waffle. Então fica aqui o convite para você se inscrever no canal se você não conhecia, e eu volto daqui a alguns dias com mais um vídeo aqui sobre Project Online e Power BI. Obrigadão mesmo, valeu, deixe seu comentário aí se você gostou, se você não gostou, se você quiser dar sugestões, e até o próximo vídeo.